Olá, internauta. Dom Luiz, fala de Curitiba para o mundo. Gente, vou falar nesse vídeo sobre o coronavírus, né? Seguindo o que prega a metafísica da saúde, né? Então, nesse vídeo, você vai observar se você está em um grupo de risco ou não, né? Porque grupo de risco, pela metafísica, não são só pessoas de idade. A pessoa pode ser velhinho, 70, 80 anos e não estar no grupo de risco. Você ter 20, 30 anos e ser uma pessoa que está num grupo de risco, né? Então você vai analisar se você tem essas características, né? Então, antes eu vou falar sobre os aspectos fisiológicos, né? Sobre isso, e você vai analisando, ouça o vídeo até o fim, e espero que você viralize esse vídeo se fizer sentido para você, né? De repente pode ajudar as pessoas. Então, antes de abordar as causas metafísicas desse vírus, então vamos compreender um pouco sobre o surto desse coronavírus que tem se tornado uma preocupação mundial até o momento, né? Então, gente, o coronavírus tem como característica a transmissão zoonótica, né? Ou seja, transmitida de animais para pessoas. Então tem um infectologista, acho que de um hospital de São Paulo, não sei o nome do hospital, é Jean alguma coisa, o nome dele é esquisito, né? Então, segundo ele, os sintomas é o mesmo da gripe, é tipo um resfriado comum, mas ele vai evoluindo para uma forma, uma espécie de pneumonia, a qual não responde aos antibióticos e antivirais. Segundo esse doutor, os primeiros casos surgiram de pessoas infectadas pelo coronavírus numa província da China aí. Não sei precisar agora, né? Essas pessoas estiveram no mercado de frutos do mar e animais. Lá as condições de higiene são precárias. São animais mortos convivendo com animais vivos. As carnes e crustáceos são manipuladas sem luvas, né? Possibilitando assim a transmissão do vírus para os humanos. Então, em face ao crescimento, números de casos que têm surgido ao redor do mundo, então ele vem desde janeiro. E isso aconteceu ano passado, acho que dezembro de 2019. Então, janeiro começou esse vírus, ele começou a ser transmitido para as pessoas. E ele pode ter passado por alguma mutação genética. Ele, ele saiu do padrão de contágio que originariamente se dava através dos animais, né? E por isso que hoje ele está sendo transmitido de pessoa a pessoa. De alguma forma, gente, ainda não descobriram pela ciência médica até o presente momento o que aconteceu, né? Que tipo de mutação. São só especulações, são achismos, são indagações, né? Muito fake news. Então não sabe o que aconteceu, se foi manipulado de propósito, como que aconteceu de sofrer essa genética, essa transmutação, né, uma alteração genética, que hoje está infectando todo mundo aí, né? Então as causas metafísicas, gente, né? Então, pela metafísica da saúde, a gripe é causada pela confusão interior provocada pelos acontecimentos inusitados, né? Então, falta de habilidade para lidar com os eventos inesperados. Como que é? Você tem confusão interior quando acontece algo inusitado? Você tem falta de habilidade, ou tem habilidade para lidar com eventos inesperados? Tem pessoas que não estão preparadas. Às vezes eles não sabem lidar com eventos esperados, né? Quando são negativos, imagine eventos inesperados, né? Então, se você não sabe lidar com os eventos inesperados, também com as incertezas e não convicção nos bons resultados, né, frente às incertezas, as pessoas que não confiam que tudo dará certo e tudo terá um fim bom, ela está vibrando na negatividade. Então, analisa aí se você é. Se for, você está num grupo de risco, independentemente da idade. Então, a espécie de pneumonia que é provocada por esse coronavírus, segundo a metafísica da saúde,
né? Pneumonia refere-se ao elevado grau de esgotamento devido ao exagerado empenho, seguido de muitas decepções. Vê aí como que é as suas decepções na vida, as suas frustrações. A sensação de frustração por dar mais do que recebe, né? E a triste constatação de não ter valido a pena a tamanha dedicação figuram entre os principais padrões metafísicos dessa doença. Não tem aquela mãe, aquela esposa, né, ou esposo, ou namorado, que fica se cobrando com aquele conflito interno, faço tudo por fulano e não tenho reconhecimento, faço tudo para filho e não reconhece nada. Por mais que ela não brigue, que ela não cobre, que ela reclame, ela tem aqueles conflitos internos, né? Então, mesmo as pessoas sabendo que algumas situações são inevitáveis e outras são inalteradas, elas se frustram e sentem-se esgotadas, porque os seus esforços, elas acham que estão sendo em vão, não conseguem mudar fulano, né? Essas condições internas, gente, configuram o estado emocional das pessoas que contraem essa doença. Se você tem esses conflitos de emoções, se você é um tipo dessa pessoa, você está, né? Lógico que toda regra tem sua exceção, né? Então você está nesse grupo de risco, né? Então, o vírus de transmissão zoonótica, né, dos animais, como é esse coronavírus, metafisicamente se relaciona com a maneira que as pessoas lidam com os seus impulsos. As forças instintivas e os ímpetos naturais são reprimidos e bloqueados frente aos acontecimentos, né? Às vezes a pessoa tem aquela vontade, aquela coisa, mas mantém reprimido, né? Para não estragar o casamento, para não estragar o relacionamento com o filho, para não estragar o relacionamento com o amigo, né? Para não perder o emprego. Então ela reprime aquela vontade, ela tem aquele ímpeto, aquela coisa natural e ela reprime. Ela fica cheia de ressentimento. Segundo Freud, gente, o convívio em grupo exige a repressão dos impulsos naturais dos indivíduos, né? Para você conviver numa sociedade, você ter vontade de andar nu ali, por exemplo, né? Você tem que reprimir essa vontade, porque se está numa sociedade, num grupo, né? Se você vai lá para a floresta, pode andar nu com os índios. Então, você reprimiu essa vontade, né? E essa contenção, ou negação dos instintos diante das adversidades, metafisicamente torna as pessoas vulneráveis aos contágios de vírus provenientes dos animais. E isso é um vírus que vem de animal, né? Ao serem tomadas por essas forças instintivas, que não podem ser extravasadas, surge uma espécie de fúria interior que provoca metafisicamente a baixa da imunidade, expondo o corpo ao contágio. Você fica com a imunidade baixa, né? Obviamente, né, gente, esse sentimento é frequente entre as pessoas que ficam indignadas com certos acontecimentos, revoltadas e sem poderem fazer nada para conter ou evitar tais absurdos. Elas têm vontade de se comportar de maneira bem exagerada, mas não podem e ficam caladas. Então, dessa maneira, estão reprimindo suas emoções. Dessa forma, são desenvolvidos padrões metafísicos que podem atrair tais contaminações. No entanto, gente, é preciso estar expostas a animais, tá? É preciso as pessoas estarem expostas a animais infectados. E nem sempre isso acontece. Mesmo existindo muitas pessoas ao redor do mundo com esses padrões, os contágios surgem de maneira pontual e localizada. Quando surgem essas epidemias, elas se alastram metafisicamente, contaminando as pessoas que cultivam o padrão emocional causador das doenças, podendo se tornar um surto mundial. Assim sendo, segundo a metafísica da saúde, o coronavírus é a repressão dos instintos, a confusão interior, levando ao desânimo, né? Então, o que que acontece? Como eu disse, né? É preciso contato com animais para as pessoas contrair esse tipo, né? Mas como esse vírus ele transmutou para o ser humano, né? Ele sofreu uma mutação e está para o ser humano, você tem contato com o ser humano. Então, não necessariamente você precisa ter contato com o animal, né? Então, gente,
Pode perceber, o atual cenário da crise entre os Estados Unidos e o Irã tem tomado proporções na mídia, causando temor na população em muitos países, né? Eventos dessa natureza mexem com os impulsos das pessoas, deixando elas fadadas ao temor ou revoltadas com as ações militares, sem condições de manifestarem quaisquer reações, né? Esses sentimentos podem desencadear os padrões metafísicos que favorecem do contágio dessa epidemia que está se alastrando pelo mundo. Então, internauta, quais são os sintomas desse coronavírus, né? Febre, gente, né? É febre, que mais? Que mais? Tosse, febre, tosse, febre, tosse, coriza, salvo engano, cansaço, né? Cansaço, estafa, eu acho que é só esses sintomas, né? Diarreia, também tem a diarreia. Então, esses são os sintomas, né? Diarreia, cansaço, estafa, coriza, aquela pessoa que vive escorrendo narina, chupando, né? Pessoas constantemente estão com febre, né? Tem a febre, tem a tosse. Então, esses são os sintomas desse coronavírus, né? Então eu vou falar para vocês e observe se faz sentido, né? Cada um desses sintomas, como que é a pessoa. Febre, gente, o que que significa para a metafísica, né? É uma raiva crescente, né? É uma raiva inconformada, aquela raiva que vai crescendo com determinada situação cada vez mais, né? Com a situação ou com a pessoa. Então aquilo começa a te dar febre, que você está quente, né? Às vezes a criança está com febre, é comum, né? O que que acontece? A criança é raiva da mãe ou do pai. A criança, o animal e as plantas, elas absorvem esse tipo de energia até para proteger o adulto. Pode ver que uma criança ela aguenta mais o grau de febre, ela aguenta mais, o adulto ela aguenta menos. Então tá, mas criança não tem raiva, um bebê recém-nascido não tem raiva. Mas às vezes o pai ou a mãe está com raiva, né? Está com raiva de uma determinada situação, de um patrão, de um vizinho, se é mulher é do marido, se é o marido é da mulher, está com raiva com alguma situação ou com alguém, né? Então, a raiva pela metafísica significa uma raiva que vai crescendo, uma raiva crescente, que não para, uma raiva inconformada, né? Tosse, gente. O que significa tosse? Tosse é a raiva, veja bem, entalada na garganta. Literalmente, veja bem, febre, você tem uma raiva, vai crescendo, crescendo e altera o seu organismo, você dá raiva, você fica quente. Tosse, quando começa a tossir, é aquela raiva entalada que está na garganta, onde você quer falar algo e não pode, né? Você quer falar algo e não pode, por medo, por alguma situação. Às vezes tem vontade de falar algo para o patrão, tem medo de perder o emprego, ou falar algo para o marido que você teme, ou medo de falar para a namorada e perdê-la, né? Que ela é geniosa, né? Então aquela raiva que literalmente está entalada na garganta. Se tem coisa que queria falar para a pessoa, agora eu vou falar porque está entalado aqui faz tempo, não tem? Você resolve soltar. Então significa que você quer falar algo e não pode. Ou então, gente, já passou tanto tempo que você até se acostumou, né? Passou tanto tempo e você se acostumou a algo que não tolera, porém não vê saída. E tosse para expressar esse algo que, recalcado dentro de você, né? Está recalcado. Eu, eu também esqueci de falar que um dos sintomas é pulmão, né? Ele ataca o pulmão, vem para a garganta para depois ir para o pulmão. Então, a tosse é isso. Passou tanto tempo que você guardou aquilo, mas o inconsciente, ele, ele se manifesta, vai para o corporal, né? Você começa a tossir, né? E o pulmão, gente? Dificuldade para respirar. O que que significa?
né? Quando você tem problema no pulmão, tem dificuldade para respirar. Você está infeliz, geralmente no relacionamento amoroso, né? Você é uma pessoa infeliz, né? Desses relacionamentos. Tem pessoas que falam, tem o dedo podre para homem, tem o dedo podre para mulher, né? Então, geralmente, quando você tem problema no pulmão, aquela dificuldade para respirar, você está com um problema no relacionamento amoroso, né? É necessidade, né? Aquela raiva contida de criticar verbalmente, né? Verbalmente ou não, né? Você tem aquela necessidade de criticar verbalmente ou não, né? Verbalmente ou dentro de você fica aquele conflito. Tem essa necessidade de criticar o cônjuge ou até os pais, no caso, porque pulmão representa o yin e o yang, né? São dois pulmões. Um lado representa o pai, outro lado representa a mãe. Então, mesmo que você, né, eu conte, se você é um homem, tem problema de respiração, problema nos pulmões, você tem vontade, ou vive criticando interiormente a pessoa que está com você, ou seu pai, ou sua mãe, se você é mulher também, você tem a mesma dificuldade, né, aquela mesma vontade de criticar, e às vezes tem que segurar, calar, né? Então, geralmente, as pessoas que têm problemas respiratórios são pessoas que exigem perfeição, né? Perfeição nelas ou nos outros, e às vezes nos dois. Exige pessoas perfeccionistas, né? Que exige aquela perfeição nela e nos outros, né? Ou num dos dois. Coriza, gente, a pessoa que vive com o nariz suando, né, saindo, é o choro calado, sabe? Significa, vai expressar no corpo aquele choro calado, calado por você não ser reconhecido pelo outro, então dá vontade de chorar, né? Aí você cala, seguro, você não se sente reconhecido, sei lá, no seu trabalho, reconhecido pelo seu amigo, reconhecido pelos seus pais ou por seus filhos, né? Reconhecido pelo meio que você vive, né? Então, constantemente você tem aqueles ataques de coriza, né? E o cansaço, gente, que é um dos sintomas, né? A estafa, é, é que são pessoas insatisfeitas, né? Pessoas insatisfeitas pelo modelo de vida que está levando, né? A pessoa não quer estar ali fazendo o que está fazendo o que não gostaria, né? Ela está ali naquela situação e não sai, né? Daí o inconsciente faz lançar, né? Ela faz você se cansar para não fazer o que está fazendo. Se você está cansado, por exemplo, você está no emprego ali que você não gostaria, está fazendo aquilo ali, mas daí vem aquele cansaço. As pessoas não são cansadas, mas você está ali. O inconsciente manda para você, porque se você está cansado, você vai diminuir a produção, né? Ou então você tá numa casa, num relacionamento que não estaria ali, está fazendo aquela rotina, sabe? Então geralmente vem aquele cansaço ali para você parar, né? Para você falar. Então tudo vem pro corporal. Diarreia, a gente já notou, né? Diarreia significa, pela metafísica, que você está vivendo uma situação de ter perdido o controle de algo, né? Se perdeu o controle de algo, está com medo, na verdade significa medo de tomar uma decisão, medo de ir para um novo emprego, começar um novo emprego, medo de desfazer uma relação que não quer mais, né? Medo de como falar com o parceiro ou parceira, medo de abrir um negócio, são inúmeras razões, né? Você está com medo de sair de casa, no caso que é adolescente, não tem aquela coisa? Tem pessoas que quando tem medo, ela dá aquela diarreia nela, as pernas tremem, ela vai lá para uma entrevista de emprego, então vai, um, sei lá, ela é abordada por um policial, alguma coisa, aquele medo, medo, medo. Ela precisa tomar uma decisão, vou tomar, dá aquela coisa nela, né? Então, bem no fisiológico. E tem muita gente que tem aquela diarreia, daí vai, não é o que eu comi. Não é o que você comeu, né? Muitas vezes você comeu aquela coisa, a mesma coisa e não aconteceu nada. Ah, devia estar passado, devia estar vencido. Não. Na verdade, se você analisar, refletir, quando você tiver com diarreia, né? Ela está simbolizando, se você pensar, você está com medo de alguma coisa.
uma decisão que se deve tomar, mandar um funcionário embora, ou pedir a conta para um patrão, né? Ou desmanchar um relacionamento, encarar a pessoa, ter que falar com a pessoa, ter que falar com os pais, ou falar com o filho, alguma coisa que você tem que tomar aquela decisão. Aí você pode ver que você está com medo. Aí vai desencadear a diarreia. Em alguns casos, desencadeia essa diarreia depois, né? Eu comigo é assim, na hora eu tenho coragem para as coisas, na hora assim de enfrentar alguma coisa eu não tenho medo, eu consigo manter a frieza, sabe? Em qualquer situação eu consigo manter a frieza e resolver, e ficar ali, encarar, mesmo com medo, encarar. Mas depois que passa, acontece, de minhas pernas começar a tremer e me dar aquela diarreia, eu corro pro banheiro. Puxa, mas eu passei um risco, puxa, mas eu fui de soco, de ímpeto, devia pensar, depois que me dá essa reação, né? Então o medo não me trava, eu vou com medo qualquer coisa, mesmo com medo eu vou. Mas algumas pessoas têm esse problema antes, nunca aconteceu, nunca ouviram o caso, da pessoa estar bem de saúde, aí na segunda-feira ela tem que começar a fazer um teste para um novo emprego ou alguma coisa, ou então ir lá terminar com fulano, ou então pedir a namorada para os pais, né? Tomar aquela decisão. Ela tá bem, aí um dia antes acontece. Não tá bem, dá diarreia, e ela vai, às vezes vai mesmo com medo, ela vai, né? Mas ela não produz, não passa no teste, não consegue, ou então fica em casa. Não tem jeito dela aí, acaba perdendo algo que ela decidiu fazer. Medo de decisões também causa diarreia. Então, veja bem, são todos esses sintomas que tem no coronavírus, né? Se você tem algum desses sintomas que eu falei aqui com frequência, né? Se você tem isso com frequência, então com certeza não significa que você vá ser contaminado pelo coronavírus, né? Significa que você deve tomar mais cuidado. E também não significa, gente, que você não tenha nada disso, que você não pode, que você deva negligenciar, né? Eu estou falando pela metafísica, é o que faz sentido para mim. Porque o que acontece? Nós acreditamos em tudo e não provamos nada, né? Então os cuidados devem ser igual, né? É só para você prestar atenção se faz sentido, né? Se você está tomando todos os cuidados e tem todas essas características que eu disse, que são os sintomas desse vírus, né? Então o seu cuidado tem que ser redobrado, né? Em vez de você ir na farmácia ou no mercado, manda outra pessoa, né? Então o seu cuidado é redobrado. E você que não está dentro dessas características, continue com os cuidados que você está. Não negligencie nada, ok, gente? Que isso logo passa. Mas pode perceber que você está sempre com isso. Vai passar isso e você pode ter esse sintoma. Pode ter todos de uma vez, mesmo sendo extinguido esse vírus, né? Ou ter esporadicamente um ou outro desses sintomas, né? Ou já teve isso aí e nem se falava desse coronavírus, né? Por quê? São os sentimentos, seu emocional, né? Então, vê se faz sentido para você. Ok, gente? Então, o vírus de transmissão zoonóstica, né, dos animais, como é esse coronavírus, metafisicamente se relaciona com a maneira que as pessoas lidam com os seus impulsos. As forças instintivas e os ímpetos naturais são reprimidos e bloqueados frente aos acontecimentos, né? Às vezes a pessoa tem aquela vontade, aquela coisa, mas mantém reprimido, né? Para não estragar o casamento, para não estragar o relacionamento com o filho, para não estragar o relacionamento com o amigo, né? Para não perder o emprego. Então ela reprime aquela vontade, ela tem aquele ímpeto, aquela coisa natural e ela reprime. Ela fica cheia de ressentimentos. Segundo Freud, gente, o convívio em grupo exige a repressão dos impulsos naturais dos indivíduos, né? Para você conviver numa sociedade, você ter vontade de andar nu ali, por exemplo, né? Você tem que reprimir essa vontade, porque se está numa sociedade, num grupo, né? Se você vai lá para a floresta, pode andar nu com os índios. Então, você reprimiu essa vontade, né? E essa contenção
ou negação dos instintos diante das adversidades, metafisicamente torna as pessoas vulneráveis aos contágios de vírus provenientes dos animais. E isso é um vírus que vem de animal, né? Ao serem tomadas por essas forças instintivas, que não podem ser extravasadas, surge uma espécie de fúria interior que provoca metafisicamente a baixa da imunidade, expondo o corpo ao contágio. Você fica com a imunidade baixa, né? Obviamente, né, gente, esse sentimento é frequente entre as pessoas que ficam indignadas com certos acontecimentos, revoltadas e sem poderem fazer nada para conter ou evitar tais absurdos. Elas têm vontade de se comportar de maneira bem exagerada, mas não podem e ficam caladas. Então, dessa maneira, estão reprimindo suas emoções. Dessa forma, são desenvolvidos padrões metafísicos que podem atrair tais contaminações. No entanto, gente, é preciso estar expostas a animais, tá? É preciso as pessoas estarem expostas a animais infectados. E nem sempre isso acontece. Mesmo existindo muitas pessoas ao redor do mundo com esses padrões, os contágios surgem de maneira pontual e localizada. Quando surgem essas epidemias, elas se alastram metafisicamente, contaminando as pessoas que cultivam o padrão emocional causador das doenças, podendo se tornar um surto mundial. Assim sendo, segundo a metafísica da saúde, o coronavírus é a repressão dos instintos, a confusão interior, levando ao desânimo, né? Então, o que que acontece? Como eu disse, né? É preciso contato com animais para as pessoas contrair esse tipo, né? Mas como esse vírus ele transmutou para o ser humano, né? Ele sofreu uma mutação e está para o ser humano, você tem contato com o ser humano. Então, não necessariamente você precisa ter contato com o animal, né? Então, gente, pode perceber, o atual cenário da crise entre os Estados Unidos e o Irã tem tomado proporções na mídia, causando temor na população em muitos países, né? Eventos dessa natureza mexem com os impulsos das pessoas, deixando elas fadadas ao temor ou revoltadas com as ações militares, sem condições de manifestarem quaisquer reações, né? Esses sentimentos podem desencadear os padrões metafísicos que favorecem do contágio dessa epidemia que está se alastrando pelo mundo. Pode-se dizer que essa propagação maciça de reportagens sobre as nações com elevado arsenal bélico e poderosas armas de guerra tanto reforça o pânico da população quanto instiga o desejo de revanche, retaliações ou mesmo de batalhas sangrentas. O fato da imprensa dividir as atenções e passar a noticiar os riscos de uma epidemia tira o foco da crise entre as nações, reduzindo assim, né? Pode notar que ninguém fala mais em guerra, né? Esse vírus reduziu o pavor da guerra, que instiga, né, impulso violento ou temor de catástrofe, né? Então essa mudança de foco das últimas semanas pode ser considerado como uma transformação de sentimentos da população, das perspectivas de guerra contra a nação para a união de forças no combate ao surto da contaminação. Pode ver que todos os países, até que eles estão em guerra, eles estão unidos para combater esse algo invisível, né? Esse vírus, né? Esse inimigo invisível. Em vez das pessoas serem contagiadas pelo horror da guerra, elas estão sendo tomadas pela solidariedade, né? A solidariedade para com as vítimas dessa epidemia, independentemente, gente, da nacionalidade, né? Esquecer aí o revanchismo, a, aqueles laços de inimizade, né? Porque eles têm um inimigo em comum, que é esse coronavírus, né? Então, com os frequentes relatos dessa nova epidemia, desperta a compaixão das pessoas infectadas e aquelas que estão em regime de isolamento ou quarentena. Esses sentimentos são opostos, né, gente, àqueles causados pela manchete das ações provocativas dos países envolvidos na crise atual, tais como as imagens das ofensivas militares que deixam vítimas, ou mesmo das sanções econômicas que isolam nações e provocam escassez.
Essa angústia, gente, da população acerca de uma possível guerra, né, sendo transformada em solidariedade e preocupação mundial para conter esse surto, né, as nações estão mobilizando esforços para combater a epidemia e salvar vidas. Atitudes contrárias ao de uma guerra, né? Ao de uma guerra que põe fim a muitas vidas, né? Nas batalhas sangrentas entre essas nações, né? Então, há muito tempo, eles estão falando numa possível terceira guerra mundial. Bom, há pessoas que dizem que essa guerra mundial é isso, né? Está matando pessoas. Isso aqui já para, gente, né? Então, ainda que o coronavírus, segundo esse Dr. Jean, não se apresenta originariamente com elevado grau de contágio e de efeito letal, né? Ele está servindo nesse momento para mudar o foco, né? As pessoas mudam o foco e está baixando, acho que até baixou totalmente, né? Os temores da guerra. Ninguém está preocupado com guerra. Na verdade, nem com a saúde. Deu uma dor de cabeça, ele não corre no hospital. Deu uma dor no peito, ele não corre no hospital, né? Ah, não é sintoma de coronavírus, então não mata, né? Ele é capaz de atravessar uma BR sem olhar se vem carro. Ah, não é coronavírus, não vai matar, né? Ele está até com medo de ir no hospital, queria direto. O foco dele está tanto nesse coronavírus que ele é capaz de não tomar o remédio para pressão e não acontecer nada, né? Então, isso aí tem aumentado a solidariedade entre a população mundial, não é verdade? Então, por fim, gente, os conflitos internos podem ser mais destrutivos do que as divergências e possíveis combates sangrentos entre as nações. É preciso se conscientizar de que a guerra existe dentro daqueles que vivem conflitos, tanto consigo mesmo quanto com as pessoas que os cercam. O primeiro passo para a paz mundial deve ser dado dentro de cada um, conquistando a serenidade interior que consiste na harmonia entre a mente e os sentimentos. Esses dois representam poderosas forças do ser humano. O segundo trata-se de um movimento de respeito, tolerância, compreensão, né, para com aqueles que estão mais próximos e convivem ao redor. Um fato relevante, gente, que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, cabe ser citado aqui. A imprensa espanhola era praticamente a única que não se dedicava exclusivamente a relatar os horrores da guerra. Por conta disso, foi a que mais noticiou a proliferação de uma epidemia viral causada pelo vírus influenza, né, que levou o nome de gripe espanhola. Por quê? Porque ela notificava muito. Esse nome, gente, não se deve ao fato da Espanha ter sido onde começou o contágio. Tampouco por ser o país com o maior número de casos, mas sim pelas divulgações da epidemia por parte da mídia, né? Então, eu acho que se deve prevenir-se prevenir-se com novas atitudes. Acho que você tem que acreditar na sua capacidade de superar os obstáculos e de ser bem-sucedido frente às adversidades. Não se deixe contagiar pelas perspectivas desastrosas. Tenha fé no bem maior, no divino, na natureza e em si mesmo, né? No Deus que há em você. Ainda que situações em volta não mudem, algo foi aprendido com esses acontecimentos e fortalece as qualidades do ser, né? Então, transforme o cansaço e esgotamento em consciência dos ganhos emocionais obtidos pela experiência vivenciada. Esses padrões metafísicos, gente, não eximem os cuidados que se deve tomar com a propagação da epidemia, mas colocam as pessoas numa condição emocional de maior imunidade e menos propensão ao contágio do coronavírus e de outros surtos epidêmicos, né, gente, que podem afetar a população mundial. Então, leve a vida com relaxa, aceita, né? Sabe, você tem que relaxar, não adianta você ficar com conflitos, né? Ou então parta para sua independência, não dependa de pessoas, mas não dê tanto peso às opiniões, não faça algo esperando algo em troca. Isso coloca você
coloca você em conflito, em conflito com você, você não tem paz, você não tem sossego, você fica se cobrando, né? Nada te satisfaz, o outro não, sabe, não reconhece nada, você está irritada, né? Por mais que você se aguente, você está reprimida. Tem que mudar isso, tem que relaxar, agradecer pelo parceiro, agradecer pela vida, agradecer pelo parceiro que você gostaria que fosse, né? Então, se você tem todas as características que eu falei, você com certeza num, você está num grupo de risco. Não tem pessoas que têm alergia de animais, têm alergia a pulga, têm alergia a picada de mosquito, têm alergia a tudo, né? Tudo quanto é coisa. E tem pessoas que podem ser picadas lá por um monte de abelha, né? E não tem alergia de nada. Eu mesmo não tenho alergia de nada. São pessoas light, né? Que não estão preocupados lá se o outro correspondeu ou não, né? Importante você fazer sua parte, né? Não faça nada. Não tem aquele ditado, acho que é bíblico, né? Faça o bem sem olhar a quem. Então, a partir do momento que você faz algo para ter reconhecimento, né? Então, você pode estar nesse grupo de risco. Ok, gente?